Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ano 2023. Galera, na nossa aula de hoje nós vamos inaugurar o nosso estudo sobre os direitos humanos. Vamos fazer tanto uma aula que apresentará para vocês o conteúdo do edital, como também faremos uma aula introdutória de temas que você precisa entender para que lá na frente você não tenha nenhum percalço no seu estudo dos direitos humanos, beleza? Então será uma aula de apresentação e também parte de conteúdo. Galera, vamos iniciar a nossa exposição fazendo essa introdução, apontando para vocês o edital de vocês, tá? Que é um edital que estabelece 50 questões. 50 questões. E você tem que acertar no mínimo 60%. E não pode zerar nenhuma matéria, tá bom? Em direitos humanos, assim como português e matemática, você terá 10 questões, tá bom? Então é um tópico, é uma cobrança grande em relação, por exemplo, a noções de direito administrativo, a legislação da PEMERGA, penal, processo penal. E aqui você tem 10 dividido em dois grupos de matéria. Aqui mesma coisa. Aqui não. Nesses daqui são 10 questões para a matéria como um todo, tá bom? E aí o que cai no conteúdo programático para vocês de direitos humanos? Galera, cai em 11 tópicos. Aqui tá marcando 10 porque o tópico 5, na verdade, são 2. Eles colocaram juntos, tá bom? Mas são separados. Vamos lá, o que mais cai, o que tem mais importância aqui? Galera, o assunto mais importante, com certeza, é o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, pessoal, ele conterá pelo menos aí de 2 a 3 questões para sua prova, no mínimo, tá bom? No mínimo, de 2 a 3 questões. Então você precisa estudar isso aqui de maneira mais enfática. Segundo lugar, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Galera, isso aqui a gente não está chutando não, tá? A gente pega as questões anteriores da IBAD e constrói aqui o nosso direcionamento, tá bom? Então a Declaração Universal é um tema, tem um recorrência um pouquinho maior aí nas provas da IBAD. Galera, esse tópico aqui a gente estuda dentro do artigo 5º. Na verdade, a gente vai ver hoje, tá bom? E vai repetir quando nós estivermos estudando o artigo 5º sobre o controle de convencionalidade. O primeiro aqui, direitos humanos e seus tratados internacionais, a gente vai estudar hoje também. É um assunto assim de menor importância, são mais teóricos, tá bom? Então, esses temas aqui eu não vou marcar para vocês, mas já adianto que vai ser reforçado dentro do artigo 5º, então você vai aprender lá também. Próximo, terceiro assunto mais importante é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que aqui está escrito Convenção Interamericana, mesma coisa, tá bom? São termos que você encontra na doutrina, os dois termos. Esse é o terceiro assunto mais importante. Em quarto lugar, você tem a Lei de Tortura, que aparece aqui, aparece lá em Direito Penal, então com certeza estará na sua prova alguma questão de lei de tortura, e o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que certamente é um assunto também que estará na sua prova, beleza? E aí, galera, tendo em vista essas informações, nós vamos começar o nosso estudo de uma maneira mais introdutória. É basicamente aqui o tópico 3 na nossa aula de hoje, beleza? E os outros assuntos, Jefferson? Se está no edital, pode cair. Eu não tenho como assegurar que não irá cair. Tranquilo? O que eu posso dizer é que se está no edital, pode cair. No entanto, a gente dá esse direcionamento para os alunos que têm pouco tempo para estudar. E aí, como o aluno tem pouco tempo para estudar, ele precisa de um direcionamento acerca do que ele vai revisar sempre. Galera, esse direcionamento não é o que tu vai estudar. Tu vai estudar tudo se tu puder. Se tu não puder estudar tudo, tu só vai estudar isso aqui, tá? Mas se puder, você estuda tudo. E na hora da revisão, você reforça esses assuntos aqui. Porque eu sei que é muito difícil estudar e revisar. Ter tempo para os dois. Então você precisa enxugar a tua revisão caso você queira alcançar o teu objetivo, tá? E não tem como passar sem revisar, galera. Tem que revisar, tá bom? Tem que revisar. Eu falo isso porque eu demorei tempo para passar em concurso público, eu não gostava de revisar. Então eu sei como passar, porque eu sou aprovado em concurso público. Então eu posso te garantir que com revisão vai dar bom para você, tá bom? Os 7 contos te esperam, com Ryzen, né? Líquido, só com remuneração não. Vamos lá, galera. Introdução aos direitos humanos. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês é a terminologia. E você vai encontrar, pessoal, nos livros, nos lugares, 3 termos diferentes, tá? Direitos do homem. O que são direitos do homem, pessoal? Direitos do homem são direitos inerentes. Vou apagar isso aqui que está muito fino. Direitos inerentes à condição humana. Direitos inerentes à condição humana. Só pelo fato de ser homem, você nasce com esses direitos, independentemente
da positivação desses direitos pelo Estado. Então, ainda que não haja legislação em algum Estado prevendo esses direitos, ainda assim, a legislação internacional parte do pressuposto que o indivíduo tem esse direito, porque é um direito inerente à sua condição de ser humano. A inspiração, pessoal, por direitos humanos é a moralidade judaico-cristã, que parte do pressuposto que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que o ser humano tenha um valor intrínseco a ele. Tá? Uma segunda fonte também é o justnaturalismo baseado no racionalismo, depois eu trato com vocês, tá? Mas essa é a principal origem moral aí dessa ideia de que o ser humano possui direitos inerentes. Segunda terminologia que vocês vão encontrar são direitos fundamentais. Direitos fundamentais, pessoal, são direitos do homem previstos nas constituições. Então, por exemplo, na nossa Constituição, você tem lá no início do artigo 5º o título dos direitos fundamentais, que abrange aí o 5º ao 17, que englobam os direitos e garantias individuais e coletivos, que é o 5º, os direitos sociais, que é do 6º ao 11, os direitos de nacionalidade, que é o 12 e o 13, e os direitos políticos, que é o 14 ao 17. E conforme nós veremos, nós temos também direitos fundamentais fora desse grupo aí, tá? Espalhados por toda a Constituição. A ideia de direitos fundamentais é essa ideia de direitos do homem e direitos inerentes à condição humana, positivado nas Constituições. Terceiro lugar, direitos humanos, são esses mesmos direitos aí do homem, só que previstos em tratados internacionais, tá bom? Então, quando tiver previsão em tratado, a gente chama de direitos humanos. Quando tiver previsto nas constituições, a gente chama de direitos fundamentais, beleza? Então, a distinção terminológica é mais em relação a onde esse direito está previsto. Por quê? Porque o conteúdo deles vocês vão descobrir que é bastante parecido. Quando nós estivermos estudando a Declaração Universal, o artigo 5º e a Convenção Americana, vocês vão ver que vários temas ali coincidem, tá? E naquilo que eles são diferentes, a gente destaca na hora do estudo, porque o examinador gosta de explorar essas diferenças. Show de bola? Galera, vamos falar agora sobre o surgimento dos direitos humanos. Nem sempre, pessoal, a humanidade compreendeu que o ser humano possui direitos inerentes. Durante toda a história da humanidade, não existia essa concepção de que existem direitos que antecedem o Estado e independem da positivação estatal. Essa concepção, como eu estou dizendo aqui para vocês, ela é uma concepção que surgiu agora recentemente, aí nos últimos 300 e poucos anos, tá bom? E ela começa a surgir, galera, durante o período que a gente chama, no plano filosófico, de iluminismo, mas notadamente nas revoluções liberais, que são as revoluções norte-americana, Revolução de Independência, e a Revolução Francesa, que ocorreram ali no final do século XVIII. Galera, o que eu quero que você lembre aqui é o seguinte, em primeiro lugar, é o lema da Revolução Francesa. Qual é o lema da Revolução Francesa, Jefferson? Isso aqui é importante para a sua prova, tá? É liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. Beleza, pessoal? Galera, por que você tem que decorar o lema da Revolução Francesa? Porque cada uma das gerações de direitos fundamentais, direitos humanos, vão se inspirar em um desses lemas aqui. Primeira geração no lema liberdade, segunda geração no lema igualdade, terceira geração no lema fraternidade. E aí, galera, vamos analisar agora e conhecer a primeira geração de direitos fundamentais, que é a geração baseada no lema liberdade, tá? Então, o primeiro ideal é o ideal liberdade. Tudo bem? E os direitos, galera, propostos por essa geração de direitos fundamentais são os direitos individuais. Como assim, Jefferson? São direitos que protegem o indivíduo contra o Estado. Por isso que a gente vai ver aqui mais à frente que eles impõem deveres negativos ao Estado, ou deveres ou obrigações de abstenção. Funciona mais ou menos assim, ó. Aqui está o indivíduo, aqui está a sua esfera mínima de liberdade. Estado, você pode muito, mas você não pode escolher a minha religião, porque está dentro da minha esfera mínima de liberdade. Estado, você pode muito, mas você só pode tocar na minha propriedade se você quiser me desapropriar. E para isso você vai ter que me dar uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Estado, você pode muito. Inclusive entrar na minha casa. Só que para isso você vai ter que ter ou a minha autorização, ou seu caso de desastre, prestar socorro, flagrante delito e ordem judicial. Sendo que essa última aqui tem que necessariamente ser durante o dia. Estado, você pode muito,
Mas para você me punir, para você me prender, você precisa ou que eu esteja em flagrante delito, ou esteja também, ou você esteja munido de uma ordem judicial escrita e fundamentada. Professor, e o militar? O militar tem mais duas, tá? Que é a prisão por crime militar e por infração disciplinar militar, que é a prisão administrativa. Então, galera, o Estado pode muito, mas ele não pode tudo. Por que ele não pode tudo? Porque existe uma esfera mínima de liberdade do indivíduo que o Estado não pode adentrar. Por isso que a gente chama de obrigações, que os direitos de primeira geração impõem obrigações negativas ou de abstenção ao Estado. O Estado não pode atuar nessas áreas. Por quê? Porque ao atuar nessas áreas, ele está infringindo a minha esfera mínima de liberdade. Galera, esse assunto aqui, nós podemos analisar que essa primeira geração de direitos, a gente encontra eles no direito internacional, denominado como direitos civis e políticos, tá? Inclusive, um dos tratados que aparece, um dos pactos que aparece na tua prova é o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que são direitos de primeira geração. Beleza? Então essa é a denominação que a gente encontra no âmbito internacional, tá? E aí, galera, os marcos históricos para o surgimento dos direitos de primeira geração, como eu já disse antes, são as revoluções liberais, que são as revoluções norte-americana e Revolução Francesa. Jefferson, eu tô vendo que você não tá marcando as outras coisas. Sim, eu tô só marcando o que é principal, tá? Então aqui agora sim é principal. Exemplos de direitos de primeira geração. Direito à vida, direito à liberdade, no caso aqui as liberdades, por exemplo, liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de religião, o Estado não pode definir a nossa religião, liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção. Temos também igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, propriedade, mas em provas que você mais encontra é vida, liberdade e propriedade, tá bom? Esses são os três principais. Depois, pessoal, nós estudamos os direitos de segunda geração. Quais são os direitos de segunda geração? São os direitos ligados ao ideal de igualdade. Aqui, galera, a sociedade não quer mais a abstenção do Estado. Aqui, a sociedade quer que o Estado ele tenha obrigações prestacionais perante a sociedade. Por quê, pessoal? Aonde existe excesso de liberdade, o mais forte sobrepõe ao mais fraco. Então, a sociedade, de um modo geral, começou a reivindicar que o Estado prestasse algumas atividades para os particulares para tentar igualar o que a vida desigualou. Por exemplo, lá na época da Revolução Francesa, veio muita gente do campo para a cidade, para trabalhar nas indústrias. E lá eles tinham jornadas de trabalho exaustivas, de 12, 14 horas de trabalho. Mulher trabalhava grávida, criança trabalhava ferida, ou melhor, tinha trabalho infantil. As pessoas não tinham direito à previdência. E por causa disso, se elas se ferissem, se machucassem, elas ficavam inválidas e não contavam com a assistência de ninguém, tinham que mendigar. Então, galera, a sociedade começou a reivindicar que o Estado ele tentasse igualar o que a vida desigualou, pelo menos minimamente. Então, se o rico tinha acesso à educação, o pobre também queria ter. Mas como o pobre não tinha dinheiro, quem tinha que prestar educação? O Estado. O rico tinha acesso aos médicos, à saúde. O pobre não. Mas se o Estado prestasse, aí o pobre teria acesso também. Então, essa ideia de igualdade material é a igualdade que fundamenta os direitos de segunda geração, beleza? E eles demandam prestações do Estado. A reivindicação da sociedade são o que a gente chama de direitos sociais, que são, por exemplo, direito à educação, saúde, previdência, direito do trabalho. Todos esses são exemplos de direitos de segunda geração. Por que eles são chamados também de direitos sociais, pessoal? Porque eles foram o fruto da reivindicação dos movimentos sociais ali após ou posteriores à Revolução Industrial. Então, esses movimentos sociais que depois desembocaram aí no socialismo utópico e no socialismo marxista, eles reivindicavam esse direito, que eram direitos de prestação do Estado, tá bom? Lembrando, na primeira geração as obrigações do Estado eram negativas, não interfira na minha vida. Agora as obrigações do Estado são positivas, interfira na minha vida, me dando saúde, educação, previdência e também regulamentando os direitos do trabalhador. Show de bola? Marco histórico, Revolução Industrial, não marquei porque não é tão importante para vocês aqui, a gente fica no básico, e o básico é o suficiente para você passar, tá bom? Terceira geração de direitos é o direito relacionado aí, são os direitos relacionados ao ideal de fraternidade. Eles surgiram aí na segunda metade do século XX e durante a segunda metade, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, e eles defendem aí o surgimento de direitos difusos e coletivos.
Esses direitos, galera, são direitos que não pertencem a nenhum grupo específico, nem a um indivíduo específico, mas sim a toda a sociedade, inclusive para as próximas gerações. O exemplo clássico é o direito ambiental. O direito ambiental é um exemplo clássico de um direito difuso, não diz respeito apenas ao indivíduo, mas a toda a sociedade, inclusive as gerações posteriores. Outro exemplo também é o direito do consumidor, só que aqui o direito do consumidor não é o direito do consumidor de uma pessoa que compra um produto estragado, come, passa mal e vai lá pleitear a indenização. Isso aí é um direito individual. Eu estou falando do direito do consumidor como um direito difuso, da proibição de uma loja vender produtos perigosos, vender produto fora da validade. Quer dizer, não tem um titular específico que tem aquele direito, mas esse direito é de toda a sociedade, inclusive de quem não mora perto do local. É de toda a sociedade que uma loja não venda um produto que coloque em risco a vida das crianças. É um direito de toda a sociedade que essa loja não venda esse produto, tá bom? Então, um exemplo clássico aí no nosso artigo 5º da Constituição é o direito do consumidor. Galera, mas a doutrina também vai dizer que está incluído aqui o direito ao desenvolvimento e o direito à paz, tá? Esse direito à paz aqui eu vou colocar um asterisco nele, porque a gente vai ver que tem doutrinador que defende que ele está na 5ª geração. Depois, galera, vem os direitos de 4ª e de 5ª geração. Tem doutrinador que defende até de 6ª. Galera, aqui tem menos incidência em prova, porque aqui já não é tão consensual assim, tá bom? O de 4ª geração, segundo o professor Paulo Bonavides, decorre da globalização dos direitos humanos. E em virtude dessa globalização, nós teríamos aí direitos de natureza democrática e direitos ao pluralismo. O Norberto Bobbio, que é outro autor, ele fala da bioética e de direito a limites à manipulação genética. Galera, como eu disse, isso aqui já não são direitos que aparecem em todas as provas, tá? Normalmente provas um pouquinho mais avançadas, e eu não vou marcar nada aqui porque tem pouquíssima probabilidade de aparecer na sua prova, eu acredito que quase nenhuma. E por fim, o Paulo Bonavides coloca como direito de 5ª geração o direito à paz. Ele identifica como direito à paz da humanidade, em toda a humanidade, não apenas para um estado ou para um povo específico, tá bom? Lembrando que o Vazak, que foi a pessoa que propôs a teoria das 3 primeiras gerações, ele colocou a paz lá na 3ª. Galera, não se preocupe muito com a 4ª, não se preocupe muito com a 5ª, mas a 1ª, a 2ª e a 3ª você precisa saber, até porque elas serão importantes para a gente entender o artigo 5º da Constituição, que engloba as 3, para entender a DUDH, que só abrange 2, para entender a Convenção Americana de Direitos Humanos, que abrange predominantemente a 1ª geração e tem um artigo que fala da 2ª geração. Então, eu preciso que você saiba isso aqui, porque isso aqui eventualmente pode aparecer na sua prova, tá? Por causa do tópico 3 ali do seu edital. Vamos agora prosperar, vamos avançar. Vamos falar de um assunto que está no tópico 3 do seu edital, mas não tem muita importância para a sua prova, que é muito teórico, e o examinador normalmente não gosta de assuntos teóricos, ele gosta de copiar e colar para o teu nível de prova. E aí, galera, aqui nesse nível, nós temos como o tratado internacional passa a valer no Brasil, tá? Os países se dividem em 2 grupos, galera. Os países monistas e os países dualistas. O que é um país monista? Para um país monista, uma lei aprovada no âmbito internacional já passa a valer automaticamente internamente para ele. Se ele concordou com a criação daquela lei, ela já vale para ele. Já os países dualistas não. Eles entendem que uma lei assinada pelo chefe de Estado no âmbito internacional ela só passa a valer internamente quando ela é aprovada internamente. Beleza? Então vamos lá, vamos tratar desse assunto. Galera, teoria dualista. O Brasil, ele adotou a dualista. Isso não vai cair na sua prova, tá? Mas eu só quero que você saiba que para uma norma internacional valer aqui no Brasil, ela tem que ser aprovada internamente. Então vamos lá. Primeira fase. Aqui, ó, são as fases, tá? São as fases. Primeira fase da incorporação de um tratado internacional aqui no Brasil. A primeira é negociação / assinatura. O que significa negociação / assinatura, pessoal? Galera, nas instâncias internacionais, na ONU, na OEA, nesses organismos internacionais, sempre tem representantes do Brasil. E esses representantes, eles falam em nome do povo brasileiro, certo? E eles lá negociam a criação de um tratado internacional. Claro que o nosso representante lá está representando o nosso presidente da República. E como vocês sabem, o presidente da República exerce 2 funções. Ele exerce a função de chefe de governo, que é a autoridade máxima do poder executivo do âmbito da União, se assemelha um pouco com o governador e com o prefeito, e também ele exerce a função de chefe de Estado. Ele representa não a União, e sim a República Federativa do Brasil. O nome do Brasil, vocês sabem, ou se não sabem, fica sabendo agora, é República Federativa do Brasil. Tá? O nosso nome completo. Brasil é como se fosse o apelido, tá bom?
ou no dia a dia o nosso primeiro nome. E aí, galera, ocorre essa negociação e depois dessa negociação, o nosso chefe de Estado ele assina o tratado. Quando ele assina o tratado, galera, significa que ele já está valendo aqui dentro? Ainda não. Para ele passar a valer aqui dentro, ele precisa ser incorporado à nossa legislação. E como isso ocorre? Ocorre em primeiro lugar através da aprovação do Congresso Nacional. O presidente pega o tratado que ele assinou, traz para o Congresso e fala: Congresso, agora vocês decidem se ele vai valer ou não. E aí, galera, essa votação ela vai depender do tipo de tratado, tá? Eu coloquei aqui os 3 tipos. Em primeiro lugar, o tratado pode ser de 2 tipos: tratado internacional simples ou tratado internacional de direitos humanos. É importante fazer essa distinção porque eles terão tratamentos diferentes. Se o tratado internacional for simples, ele terá a natureza de lei ordinária, de uma lei comum, tá bom? Lei ordinária aí é lei comum. Já se ele tiver natureza de direitos humanos, aí vai depender. Vai depender de quê, Jefferson? Do quórum com o qual ele foi aprovado. Se ele foi aprovado com maioria simples, ele terá status de norma supralegal. Se ele for aprovado com maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, aí nesse caso ele terá status de emenda constitucional. Não se preocupe que eu vou repetir esse assunto quando nós estudarmos o artigo 5º da Constituição, tá? Essa fase aqui é uma fase introdutória e você está sendo apresentado ao conteúdo. Nós vamos analisar com detalhamento quando nós estudarmos o artigo 5º. E aí, galera, a terceira fase da incorporação de um tratado internacional aqui no Brasil é a fase da ratificação. O presidente pega esse tratado, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, vai lá fora e diz: ó, eu concordo com o tratado, tá? Aí, se o Congresso não aprovar uma parte do tratado, ele fala: ó, mas essa parte aqui eu não posso ratificar. Então eu faço uma reserva em relação a essa parte do tratado. Então a gente chama essa fase normalmente de depósito do tratado. Terminologia de direito internacional você não precisa saber, tá? Então é nesse momento aqui da ratificação que o Brasil ele se torna obrigado a cumprir o tratado internacional perante a comunidade internacional, beleza? Em quarto lugar é a promulgação do tratado, que ocorre aqui no Brasil através da publicação de um decreto do presidente da República. Vocês vão ver, por exemplo, que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela foi publicada através de um decreto, salvo engano, o decreto 678 de 92. Eu acho que é isso. Depois, quando a gente chegar lá, a gente confirma, tá? Decreto 672. É um decreto que trouxe publicidade, ou promulgou o tratado internacional aqui no nosso país, tá? Então, todo tratado internacional, galera, quando você pesquisar no Google, se ele foi promulgado no Brasil, ele vai estar na forma de decreto. É possível que você encontre também o texto aprovado na Câmara, mas a versão final é a que está no decreto, tá bom? Outro assunto, controle de convencionalidade. Galera, esse controle de convencionalidade, nós vamos tratá-lo lá no artigo 5º, inciso 2º e inciso 3º da Constituição. Mas eu já vou te adiantar basicamente o que é. Tá? É a verificação da compatibilidade entre as nossas leis e os tratados internacionais aprovados, né, pelo Brasil. Beleza? A compatibilidade aí das nossas leis com os tratados internacionais aprovados pelo Brasil. Galera, temos agora mais um tópico, a impossibilidade ou possibilidade de prisão civil do depositário infiel. Pessoal, aqui eu vou ter que aprofundar já esse assunto, tá bom? Vamos voltar um pouquinho mais, que eu já vou deixar de forma completa lá, eu repito. Galera, é o seguinte, quando a nossa Constituição foi criada, ela foi criada com a ideia de que os direitos humanos, direitos fundamentais, quando está na Constituição, são direitos fundamentais. Eles não são um rol fechado de direitos. Eles se abrem para o futuro. Por quê? A própria ideia de gerações de direitos humanos gerou a convicção de que os direitos humanos evoluem, eles se ampliam com o decorrer do tempo ao longo da história. E por causa disso, em virtude dessa ampliação que ocorre em âmbito internacional, nós não podemos nos fechar para o surgimento de novos direitos. E aí a Constituição,
tendo em vista essa perspectiva de que os direitos podem crescer, podem ampliar ao longo da história, ela trouxe uma cláusula de abertura, que é o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. E diz basicamente o seguinte, ó, se surgirem direitos novos, provados aí em tratados internacionais, que não sejam incompatíveis com a nossa Constituição, esses direitos a gente abraça também. É basicamente isso que diz o parágrafo 2º, tá? Surgiu direito novo, é compatível com a nossa Constituição, a gente está abraçando. Só que aí teve um problema. Qual foi o problema? O Brasil aprovou, em 92, um tratado que a gente chama de Convenção Americana de Direitos Humanos, que cai na sua prova, tá? E a gente vai ver aqui no artigo 5º da nossa Constituição que existe a possibilidade da prisão civil do depositário infiel em duas hipóteses. Perdão, que existe a possibilidade de prisão civil, quer dizer, prisão por dívida em duas hipóteses. A prisão do depositário infiel e a prisão do devedor de pensão alimentícia. O que é o depositário infiel? Eu chego para você e falo, ó, segura essa caneta para mim que eu vou fazer uma viagem, quando voltar você me devolve. Aí quando eu retorno, eu falo, cara, me devolve minha caneta. Cara, eu não posso te devolver, me apaixonei por ela, uma caneta muito especial, eu não sei o que tem nela, cara, mas eu sinto que eu não consigo viver sem ela. Fala, meu amigo, eu te dei para você me devolver depois. Se você quiser ficar com a caneta, compre uma, você não vai ficar com a minha. Até porque essa caneta foi do meu bisavô, que passou pro meu avô, pro meu pai, para mim, vai passar pro meu neto, pro meu bisneto. Essa caneta é uma caneta de família. Cara, eu quero te comprar a caneta. Eu pago por ela o que você disser. Eu não quero dinheiro, eu quero a caneta. Devolve a minha caneta. E aí, pessoal, essa pessoa não devolve, o interessado vai na justiça, o juiz manda devolver, não devolve, o juiz fixa a multa, ele paga a multa. Galera, a caneta será devolvida? Não. O juiz do cível, ele só vai poder fixar a multa, ele não vai poder fazer outra coisa. E aí, até pode, tá? Mas, via de regra, não. E aí a Constituição estabeleceu a possibilidade da prisão civil do depositário infiel para constranger o depositário a devolver. Para ele não se contentar apenas em indenizar, apenas em pagar a indenização. Só que aí o que acontece no Brasil? O banco sabe se valer da legislação. Aí o banco vendia o carro em leasing e nomeava o comprador como depositário infiel. Dizendo o seguinte, ó, enquanto você não me paga o leasing todo, eu sou o dono do carro. Você está com ele como se fosse um aluguel. Todo mês você abate esse valor. Você se torna dono apenas em uma situação, quando você quita esse carro. Quando você quita, aí sim você se torna dono do carro. Enquanto isso, enquanto você não quita, o carro é meu. Você é só um depositário. E aí, se você parar de pagar, eu vou te notificar para você devolver o carro para mim. Se você não me devolver, você se tornou depositário infiel. Aí o que o banco fazia? O banco cobrava a dívida, cobrava o carro, o camarada não entregava, o banco pedia a prisão dele. Isso lá atrás, tá? Lá atrás. Só que, pessoal, o propósito não era dar base para o banco prender devedor. O propósito era essas situações aí de bem de família, bem que vem de gerações, enfim, são situações muito peculiares à prisão civil depositária infiel. Só que aí o Brasil ratificou em 92, a nossa Constituição de 88. Em 92, o Brasil ratificou a Convenção Americana ou Interamericana, sinônimo, de Direitos Humanos. E ao ratificar essa convenção, galera, lá vem previsto o seguinte: só cabe a prisão civil de uma espécie de devedor, que é o devedor de pensão alimentícia. Não fala nada do depositário infiel. Galera, o que é mais benéfico? O artigo 5º da Constituição estabelece o depositário infiel e o devedor de pensão ou a Convenção Americana de Direitos Humanos. Qual que é mais benéfico para o indivíduo? É a convenção, porque ela só estabelece uma hipótese de prisão e não duas, beleza? Aí os doutrinadores de direitos humanos começaram a dizer o seguinte, olha só, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele estabelece somente a prisão civil em uma hipótese, que é a da pensão alimentícia, e ele é mais benéfico que a nossa Constituição. E o artigo 2º da nossa Constituição, ela se abre para a evolução dos direitos. Então, se ela se abre para a evolução dos direitos, a adesão ao Pacto de São José da Costa Rica, chamado também de Convenção Americana de Direitos Humanos, ampliou os direitos do indivíduo em relação à punição do Estado. Logo, a partir de agora, ele só pode ser preso em uma única hipótese. Qual é? Na hipótese de dever pensão alimentícia. E não mais do depositário infiel. Outra parte da doutrina diz o seguinte, aí não dá, né? Para eu alterar a Constituição, eu preciso de um quórum de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional.
Eu só altero a Constituição assim. Aí você vem com a norma que foi aprovada por maioria simples para querer alterar a Constituição? Não pode. E aí ficou esse debate, galera. Pessoal, aqui está a pirâmide normativa que a gente chama de Hans-Kelsen, tá? Que é a pirâmide da hierarquia das leis. Aqui no topo, você tem a Constituição. Aqui embaixo você tem as leis em sentido amplo, tá bom? E aqui embaixo você tem os atos infralegais. Exemplo, edital de concurso, decreto, tudo isso são atos infralegais, tá bom? E aí, galera, é o seguinte, o que a parte da doutrina falou? Falou o seguinte, ó, olha só, como a maioria foi, o quórum de aprovação foi maioria simples, esse tratado ele tem força de lei. Como é que o tratado que tem força de lei pode suprimir algo que está na Constituição? Não pode. Se a Constituição autoriza, o tratado que tem força de lei, ele não pode se sobrepor à Constituição. Essa foi a segunda corrente. E aí, qual corrente deveria predominar, deveria prevalecer? Pessoal, a doutrina não chegou num consenso, mas o Congresso decidiu resolver esse problema. O que o Congresso fez? Na emenda constitucional número 45 de 2004, o Congresso acrescentou o parágrafo 3º e disse o seguinte, ó, se um tratado internacional de direitos humanos for aprovado por maioria de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, quer dizer, o mesmo quórum da emenda constitucional, ele terá força, status de emenda constitucional. Então, pode alterar a Constituição. Resolveu o problema do Pacto de São José da Costa Rica? Não. Por quê? Porque ele foi aprovado por maioria simples antes mesmo de surgir esse parágrafo 3º aqui. E aí o Supremo foi chamado a se posicionar. De um lado tinha a corrente que dizia que podia alterar, porque a Constituição está aberta para novos direitos. De outro dizia, não pode alterar, porque como é que você vai mudar a Constituição com uma norma que tem status de lei? Não tem como. O que o Supremo fez? Gambiarra. O que é a gambiarra, pessoal? O Supremo criou uma espécie normativa que só existe no Brasil, tá? É a norma supralegal. O que é a norma supralegal, nação brasileira? Norma supralegal é a norma supralegal é a norma e nem é constitucional e nem é legal. Ela está no meio das duas. E aí, o que essa norma supralegal faz? A norma supralegal, ela não altera a Constituição, mas ela derroga tudo que está abaixo dela. Então, a Constituição diz, pode a prisão civil do depositário infiel. Mas quem regulamenta essa prisão é o Código Civil. Só que como o Pacto de São José da Costa Rica foi considerado uma norma supralegal, como foi considerado uma norma supralegal, ou seja, está acima da lei, o que ele faz com as normas que estão abaixo? Ele derroga, ele afasta, tá bom? Em relação à norma constitucional, a gente diz que ele tem eficácia paralisante. Em relação à norma legal, a gente fala que ele derroga, quer dizer, ele revoga, ele afasta, tá? E aí, galera, a Constituição diz que pode prender, mas as leis que regulamentam a prisão não se aplicam. Nesse caso, pode ou prender ou não pode? Aí, para a tua prova, tu vai lembrar do seguinte, na prática, não pode prender. Na prática, não pode. Mas na teoria, se vier na tua prova assim, de acordo com a Constituição, cabe a prisão civil do depositário infiel. Tu vai botar certo ou errado? Tu vai colocar certo. Certo, a resposta é correto, tá bom? Agora, se aparecer assim na tua prova, que no Brasil cabe a prisão civil do depositário infiel, tu vai dizer que tá certo ou tá errado? Tu vai dizer que está errado. Tranquilo, nação? Então, galera, se de acordo com a Constituição, cabe a prisão civil do depositário infiel. No Brasil, cabe a prisão civil do depositário infiel? Não, errado. Por quê? Porque na prática não cabe. Tendo em vista que o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, foi recepcionado com status de norma supralegal e, por causa disso, ele afasta toda a norma que está abaixo dele. Então, na prática, você não tem como prender porque você não tem norma regulamentando a prisão. Você só tem a Constituição dizendo que pode. Show de bola? E aí, galera, olha só.
Norma. Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado por maioria simples tem natureza de norma supralegal. Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado por maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional tem status de norma constitucional. Não é norma constitucional, tá? É status de norma constitucional ou de emenda constitucional. E por fim, aqui é o terceiro. No caso de tratado internacional normal, ele tem status de lei. Beleza? Então, se for tratado internacional de direitos humanos, ou terá status de norma supralegal ou de status de norma constitucional. Se for um tratado normal, vai ter status de lei. Como assim tratado normal? Tratado comercial entre o Brasil e a União Europeia. Isso é um tratado normal, com status de lei. Show? E aí, galera, depois que a gente analisa isso, a gente vem para o controle de convencionalidade. Como que eu sei que o Código Civil não vai se aplicar gerando a prisão? Eu sei porque é feito um controle de convencionalidade sobre o Código Civil, afastando o Código Civil em relação à prisão civil depositária infiel. Controle de constitucionalidade é verificar a compatibilidade de uma lei com a Constituição, tá? Isso aqui é o controle de constitucionalidade. Se uma norma for incompatível com a Constituição, a gente diz que essa norma é uma norma inconstitucional. Tá? A gente diz que essa norma é inconstitucional. Agora, quando uma norma é contrária a uma convenção, pacto internacional, a gente diz que essa norma é uma norma que viola um pacto internacional. Beleza? O controle da validade da norma perante a Constituição é o controle de constitucionalidade. O controle, a verificação da compatibilidade de uma lei com uma convenção é o controle de convencionalidade. Show de bola? Então já matamos aqui um tópico do seu edital. Vamos voltar, pessoal, para a prisão civil do depositário infiel. Cabe para CADH, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, não cabe. Mas ela foi aprovada por maioria simples, tá bom? Que é a maioria prevista aqui, que é a possibilidade prevista aqui no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Mas aí, depois daquele debate que eu mencionei para vocês, o Supremo se posicionou dizendo que não cabe prisão civil do depositário infiel em virtude das implicações legais, em virtude da recepção do Pacto de São José da Costa Rica com status de norma supralegal. Beleza? Inclusive, tem uma súmula vinculante falando sobre isso, que o Supremo editou posteriormente. E aí, galera, outra coisa também introdutória são os sistemas de proteção de direitos humanos, tá? Nós temos dois sistemas. Sistema universal, também chamado de global, e os sistemas regionais, que são o sistema europeu, o sistema americano, o sistema africano e os outros sistemas também, mas os outros são mais incipientes, tá bom? No nosso caso, galera, o sistema global, ele é tutelado ou organizado pela ONU. Para a tua prova, tem 2 tratados que são do sistema global. Um, na verdade, não é tratado, tá? Que é, já tem aqui embaixo, não preciso nem copiar, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Os dois são sistema ONU. E no sistema americano, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Isso aqui é o que está no seu edital, tá bom? Então, o sistema global ele é gerido pela ONU e o sistema americano é gerido pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, por exemplo, uma pessoa tortura outra. Não é feita a investigação devidamente aqui no Brasil e, em virtude dessa omissão, os interessados procuram as instâncias internacionais. Os interessados tanto podem buscar a ONU quanto podem buscar a OEA também. No caso da OEA, vai buscar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No caso da ONU, vai buscar lá os organismos adequados. Eu não vou entrar no mérito aqui porque essa parte da ONU não cai. A comissão e a corte da OEA caem, tá bom? Então, por isso que eu tô falando da comissão e da corte, eu não quero confundir sua mente. E aí, galera, é o seguinte. A Convenção Americana, ela é defendida pela Comissão ou Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já
a Declaração Universal é defendida pela ONU. Então, se a pessoa quiser a proteção perante a ONU, ela vai na ONU dizendo, violou a Declaração Universal que proíbe a tortura. Já se ele quiser a proteção da OEA, aí nesse caso da Comissão Americana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí nesse caso ele vai procurar a Comissão de Direitos Humanos, beleza? Então, a depender do tratado, ele vai procurar a instância correta. E a instância vai depender do sistema ser global ou do sistema ser regional, no caso das Américas, é a OEA. Pessoal, tópicos do edital, tá? Que já foram resolvidos aqui hoje. O tópico 3, direitos humanos e seus tratados internacionais protetivos. Esse assunto aqui a gente já matou. Falei do basicão. Acho muito provável qualquer coisa que eu falei hoje cair na sua prova, a não ser a parte das gerações dos direitos humanos, tá? Principalmente primeira, segunda e terceira. E o controle de convencionalidade, verificação da compatibilidade entre uma norma e um tratado internacional, especialmente aí um tratado internacional de direitos humanos, que tem status de norma supralegal, ou até mesmo de um tratado internacional de direitos humanos aprovado com quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Beleza? E nós vamos estudar na próxima aula a Declaração Universal, que já é um tema que com certeza estará na sua prova. Observações gerais sobre a matéria como um todo. Lembrando aqui que a gente está tratando de alguns tópicos do edital aqui sim, porém também estamos tratando da matéria como um todo. E a matéria, pessoal, é a mais longa de direito. São 10 questões para 10 temas. Então tem a probabilidade maior de quase todos os temas serem cobrados. No entanto, eu destaquei para vocês os 5 principais. Aqui, galera, tem pelo menos 8 questões da sua prova, tá? Pode escrever o que eu estou falando. Eu vou botar 7 a 8. 7 a 8 questões da sua prova. Com certeza, nesses 5 aqui, tem 7 a 8 questões da sua prova, tá? Então, foca neles, principalmente no artigo 5º, que provavelmente terão 2 ou 3 questões somente dele. E aí, pessoal, palavra de incentivo para vocês. Se você tem um plano, vai acabar executando. Se você não tem um plano, o executado é você. Show? William Douglas, um dos maiores especialistas de concurso público no Brasil. Você precisa de um plano de estudo, se organizar, principalmente para revisar as matérias e repetir os exercícios. Show de bola? Forte abraço para todos, bons estudos!